Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos juntos para mais um momento, mais um encontro. Vamos compartilhar conhecimentos. Eu sou a professora Maria José. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Módulo 4 da EJA. Hoje a nossa disciplina é a disciplina de língua portuguesa. E em língua portuguesa hoje, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre discursos de relato, ou seja, são aqueles textos onde vai relatar algo que aconteceu. Vamos aprender também como é produzido, né? Como podemos produzir, quais características esse tipo de texto tem. Então, a produção textual, pessoal, é muito importante analisarmos algumas situações antes de irmos produzir um texto. É importante, os textos eles precisam ser objetivos. Esses textos que são discursos de relato, geralmente eles são uma reportagem, um relato pessoal, uma notícia, um depoimento, também um relato de algo que aconteceu, um relato de viagem. Então, esse tipo de texto, geralmente, ele é um texto objetivo, ou seja, ele traz um objetivo para passar para o leitor, para quem está lendo, né? E esses tipos de texto, pessoal, eles são textos, nos gerais, que passam uma informação. Eles são construídos, através de textos objetivos, textos claros, né? Eles sempre vão ter o interlocutor direto falando sobre algo que aconteceu. Precisamos também conhecer as regras ortográficas para podermos produzir um texto como esse. É importante respeitar os sinais de pontuação. É importante lembrar da letra maiúscula no começo das frases, no início do texto. Espaçamento, os substantivos próprios que são escritos com letra maiúscula. É importante que para a produção de um texto nós possamos primeiro estudar e pesquisar suas características, os seus elementos, para que assim possamos construir uma produção textual com o mínimo possível de erros. Então, é muito importante, né? Então, fica sempre a dica. Pesquisar palavras que não conhecem, significado das palavras também é muito importante. Então, vamos lá. É importante que nós possamos também, dentro desses textos, os discursos de relato, ou seja, são exemplos de notícia, são exemplos relato de viagem, são exemplos reportagens, depoimentos, relatos pessoais, esses tipos de textos que nós estamos ampliando os nossos conhecimentos hoje, de como eles são produzidos e quais características eles têm, é importante que nós possamos conhecer de fato como é a produção desse texto. E aí, para podermos gerar experiência de conviver e entender como é esses textos, nós vamos iniciar aqui com um relato pessoal. Eu já compartilho aqui a imagem com vocês. O relato pessoal, ele diz assim: acompanhe a leitura comigo e leiam aí da casa de vocês. Meu nome é Jean. Eu vou falar um pouco da minha vida. Eu ajudo minha mãe e meu pai a cortar lenha. Eu tenho 9 anos e fui mordido por um cachorro. Quando eu crescer, eu quero ser goleiro. Quero ter uma esposa e ter filhos. Eu moro em Santa Cecília. Gosto dos animais e das plantas. Gosto da minha professora. Ela explica bem. Gosto de ler e gosto de estudar. Esse relato que eu acabei de ler para vocês é chamado um relato pessoal. Quais são as características desse tipo de texto? Ele está falando sobre uma pessoa, sobre um indivíduo, está falando aí as preferências dele, Está falando da pessoa, por isso que o nome é relato pessoal. Ele está falando o nome dele, como é a família dele, o que ele gosta de fazer no dia a dia, quais são as preferências dele, então é algo que é pessoal da pessoa. Esse é um tipo de texto que cada pessoa pode falar sobre si. Vamos agora ter a oportunidade de poder ouvir um relato de viagem. Eu já compartilho aqui o vídeo com vocês. Olá pessoal, trouxe para vocês um exemplo de um relato de viagem bem sucinto. Uma viagem inesquecível. A minha primeira viagem sozinha, entre aspas, porque não foi sozinha, ela quis dizer que fosse em família, Foi com minhas amigas. Fomos para Búzios no Carnaval de 2010. Observem a distância aqui, do parágrafo. Segundo parágrafo, nos programamos para irmos de van, todas juntas. Pagamos uma pousada baratinha, aconchegante e bem perto do mar. Terceiro parágrafo,
Logo pela manhã, íamos à praia. Quando passava um bloco, dançávamos com as músicas. Era divertido. Quarto parágrafo. Almoçávamos na pousada, mesmo pois era mais em conta. Na janta, comíamos algo pela rua mesmo. Quinto parágrafo. Fizemos um passeio de escuna maravilhoso. As praias eram lindas, o mar transparente, sem poluição. Sexto parágrafo, desculpa. O problema foi na volta. A van não veio. Tivemos que esperar os pais da Júlia e da Ana nos pegar. Sentamos numa pracinha, contamos piadas e demos boas risadas. Deu tudo certo no final. Foi a melhor viagem da minha vida. Maravilha, pessoal. O relato de viagem é aquele texto onde uma pessoa teve a oportunidade de viajar e aí ele relata tudo o que aconteceu na sua viagem. Então vejam aí que dentro do que vocês ouviram, o vídeo que vocês ouviram, é contado o que aconteceu naquela viagem, né? Quais foram as experiências vividas naquela viagem. Muito bom, muito bom. Agora, eu compartilho com vocês, pessoal, um outro tipo de texto muito importante, que é muito comum vermos no nosso dia a dia, que é a reportagem. O que é a reportagem, pessoal? É um texto, um discurso de relato, né, que conta algo que aconteceu. Essa reportagem pode ter acontecido, né, no nosso redor e também pode ter acontecido muito, muito longe. Mas aí as reportagens, elas são um tipo de texto, um gênero textual, né, que compõe o nosso dia a dia, estão muito presentes em jornais, em revistas, na TV, no jornal. É muito comum, em rádios também é muito comum a reportagem. Então é comum vermos, é um tipo de texto, do gênero textual, que traz um relato de algo que aconteceu dentro da nossa comunidade ou mais longe do que a nossa comunidade ou cidade. E aí eu já compartilho com vocês. Diz assim: tecnologia move avanço da pecuária. Vejam só aí. Então, traz aí pra gente uma informação sobre a tecnologia que está sendo usada a favor de algo, né? Está sendo usada em benefício de algo. Leiam novamente o título para que vocês possam analisar a imagem com calma, né? Percebam a imagem que tem, um homem próximo de alguns animais. Quando ele fala sobre pecuária, ele está se relatando a criação de animais e a reportagem de tecnologia move avanço da pecuária. Aí diz, né, que é em holandesa, a pecuária holandesa, né, em um outro país. Então vejam aí, provavelmente, pessoal, essa reportagem aí, ela vai falar sobre o uso da tecnologia dentro da pecuária, da criação de animais, seja para a produção de alimentos, seja na questão da fabricação de alimentos para alimentar esses animais, seja na questão da pastagem ou no maquinário que vai ser utilizado na pecuária, também para os lugares que vão comportar esses animais, no transporte desses animais de um setor para o outro, do setor primário para a cidade. Então aí, provavelmente, essa reportagem ela vai falar sobre esse avanço que a tecnologia vem fazendo, né? Sobre essa melhoria que vem acontecendo no setor da pecuária com a tecnologia. Então, na aula de hoje, nós estamos ampliando os nossos conhecimentos sobre discursos e relato. Ou seja, são aqueles textos que trazem uma experiência, trazem uma informação de algo que aconteceu. E aí nós trouxemos aqui alguns exemplos, né? Na aula de hoje tem aqui alguns exemplos para vocês, como os relatos pessoais, que vão contar algo que é individual da pessoa, que a pessoa gosta, suas preferências, sua vida. Tem também a biografia, que conta a história de uma pessoa, também é um discurso de relato. Eu trouxe também aqui a reportagem, que é comum vermos no nosso dia a dia, e também trouxe o relato de viagem, que é quando uma pessoa faz uma viagem e relata como foi. As experiências que viveu, os lugares que frequentou, as comidas que teve a oportunidade, se gostou, se não gostou do lugar, como era o lugar. Esse é um relato de viagem. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom descanso, nos encontraremos em um próximo momento. Tchau, tchau!